Aqui essa imagem ela é muito curiosa. Aparece um jumento e em cima do jumento um cordeiro e em cima do cordeiro um galo. Observe mais de perto, olhem aí. 3 animais, um em cima do outro. O jumento aqui, ele representa o animal que o Senhor montou antes da sua crucificação. O animal que já estava preparado para receber o Messias. O cordeiro representa o próprio Cristo. E o galo representa que está chegando a hora. Significa o despertar, que não dá mais tempo. O tempo limite já está no fim. Significa também o número 3, que foi o número de vezes que Pedro negou Cristo antes que o galo cantasse. Pode também estar sinalizando para o ano de 2023. Toda essa aflição ela será pouquíssimo tempo antes da volta de Cristo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui já mostra a loucura do ser humano, o estado em que a humanidade chegou se tornando mais irracionais do que os seus próprios animais de estimação. Mostra também a sujeição do homem a seres inferiores a ele. Já que é uma cena bem interessante, nós vemos pessoas roubando eletroeletrônicos de lojas como se fosse possível usufruir de qualquer bem material nesses dias. Mais um alienado que ainda não acordou. Mesmo diante do fim e da volta de Cristo, infelizmente muitos ainda andarão desapercebidos, apegados aos bens dessa terra, sem se preocuparem com suas almas. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois é, mesmo em meio a todas essas catástrofes, muitos não vão acreditar, não vão dar ouvidos. Cristo mesmo ele comparou esses dias com os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, eles continuaram vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo ou fosse acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim acontecerá também essa vez. Muitos infelizmente só vão enxergar quando verem o Senhor Jesus nas nuvens, mas aí será tarde demais para arrependimento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Somente quando o sinal do Senhor Jesus aparecer no céu é que os cegos espirituais e os ímpios entenderão, mas será tarde. Quem acreditou e creu e esperou e se preparou, passou pela grande tribulação, será salvo. Quem ignorou, infelizmente, sofrerá a ira de Deus na volta do seu Filho e depois a condenação eterna. Bem, agora nós vemos um asteroide ou meteoro caindo do céu na Terra. Isso, ao meu ver, tem controvérsias, porque não é dessa forma que Deus vai destruir a Terra. Esse meteoro é uma doutrinação científica que a ciência colocou na sua mente. Jesus disse que as estrelas cairão do céu na terra e as potências dos céus serão abaladas. Aqui as estrelas e as potências do céu representam os anjos caídos, o próprio Lucifer e as potestades que dominam o ar. Eles serão lançados por terra, mas eles não querem que você saiba a verdade. Então eles manipulam as informações para que a verdade ela continue oculta aos seus olhos. Jesus ele também compara a queda de Satanás como um raio. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Veja aqui que essa estrela ela representa um demônio que vai abrir o poço do abismo, que vai soltar muitos outros demônios. Veja o que o texto diz. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. A chave do poço do abismo foi dada à estrela, que é o próprio Satanás, e não ao anjo. Bem, aqui João ele faz um trocadilho entre a figura de Satanás com a imagem da estrela, assim como Jesus comparou a queda de Satanás como um raio. Então as estrelas que cairão do céu na terra são anjos caídos, são demônios, e o próprio Satanás que habitam num plano superior nas regiões celestes, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Cristo e os apóstolos se referiam aos poderes dos céus,
céus, aos principados e potestades, eles se referiam aos poderes celestiais, tanto os principados e potestades do bem, como os principados e potestades das trevas. São seres espirituais de poderes terríveis que João viu e descreveu como estrelas. São estrelas errantes, espíritos errantes. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Bem, finalizando o vídeo, aparece agora um homem negro representando Deus, para desmistificar aquela teoria de que o Senhor tem que ser branco, loiro, de olhos azuis. Bem, enfim, agora o comercial ele termina com essa descrição que, traduzido, quer dizer o seguinte: quando o seu telefone morre, só Deus sabe o que pode acontecer. Bem, aqui nós vemos esse homem representando Deus com um telefone na mão, acabando a energia, sua bateria. Isso representa o tempo final. Acabou o tempo. O planeta ele não aguenta mais. A vida na Terra está por um fio. E a partir desse momento, só Deus sabe o que pode acontecer. Só Ele tem as respostas para o que vem depois. Só Ele pode restaurar e fazer tudo novo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Bem, esse comercial é uma mistura de verdades com mentiras. Como sempre, os senhores das trevas manipulam as escrituras e tentam, através de comerciais como esses, passar as suas mensagens ao mundo, fazendo você acreditar que será exatamente como eles mostram. Mas nós devemos filtrar e buscar nos detalhes, nas entrelinhas, a verdade sempre dentro das escrituras, que é a verdadeira palavra de Deus. Por outro lado, a verdade é que eles estão anunciando que o tempo está acabando, o tempo de sorrir acabou e de agora em diante é só lamento, até a volta de Cristo. Mas os eleitos do Senhor têm que ter bom ânimo, porque para o mundo isso significa o fim, mas para os escolhidos do Senhor isso é o fim de uma grande tribulação e o início de uma eternidade ao lado do Senhor, onde o choro, o sofrimento, a morte e a tristeza não terão mais lugar. Por isso vale a pena crer e continuar esperando no Senhor até o fim. Uai, seu app de vídeos curtos.